Olá, meu irmão e minha irmã. Eu venho aqui hoje compartilhar um assunto muito importante com você, que é como fazer um devocional diário. Ter um tempo diariamente com Deus é fundamental para a nossa caminhada e para nós sermos nutridos na nossa vida cristã. O salmista já falava a respeito disso no Salmo 119, versículo 16. O salmista disse assim: Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço das tuas palavras. Ter prazer nos decretos de Deus é ter um tempo diário na presença de Deus e na palavra de Deus. Agora, talvez muitas pessoas tenham tempo para fazer isso, e há tempo até de sobra, mas não sabem como fazê-lo. Então, deixa eu te ajudar com um método que facilita o seu devocional. Tem pessoas que às vezes aleatoriamente vão para as escrituras e isso é muito complicado, traz muitas dificuldades. Conta-se a história de um certo jovem que ele queria saber muito a vontade de Deus para a vida dele. E de maneira aleatória ele foi para as escrituras, abriu a Bíblia, abriu no versículo, colocou o seu olho no seu tempo e no seu devocional e caiu naquele versículo lá em Mateus, capítulo 27, versículo 6, que diz assim: Então Judas foi e enforcou-se. E ele pensou assim: Mas como eu estou procurando a vontade de Deus? E ele ficou um pouco assustado. Judas foi e enforcou-se, fechou a sua Bíblia, orou novamente e abriu as Escrituras, e ali os seus olhos caíram novamente em outro versículo. E ele pensou: agora vai dar certo. E lá, mais um versículo para aquele jovem, Lucas 10:37, e dizia assim: Vai tu e faze o mesmo. Aquele jovem começou a suar, começou a tremer, seus olhos ficaram arregalados para o texto, ele fechou a Bíblia, orou novamente pela terceira vez. Então ele abre a Bíblia e mais um versículo salta aos seus olhos, João 13:27. O que tens para fazer, vai e faze-o depressa. E nós pensamos assim: que tipo de devocional e que tipo de leitura bíblica é essa? Lógico, se nós formos ter o nosso tempo com Deus de maneira desorganizada e aleatória, nós teremos muitos problemas. Então deixa eu te ajudar com um método que certamente vai facilitar a sua vida. Estamos aqui com o método Leia. O método Leia, ele é um acróstico. Então você pode observar essas letras. O L significa leitura. O E é entender. A letra I, interpretar. E a letra A, aplicar. Como que funciona, então, o método Leia? Vamos começar pela leitura. O método Leia começa por uma boa leitura. E quando nós vamos ler, é importante que você tenha um plano de leitura. Não faça como esse jovem que aleatoriamente abre a sua Bíblia para ler qualquer texto sem propósito algum. Eu sempre indico para as pessoas que procurem um bom plano de leitura da Bíblia. Na internet tem muitos planos de leituras. Só que muitas vezes o plano de leitura tem o alvo, e as pessoas têm o alvo de ler a Bíblia toda em um ano. Talvez não conseguem entender muito e nem extrair boas lições do texto, porque a preocupação é só ler e conseguir terminar a leitura no período de um ano. Vá com calma. Selecione um livro da Bíblia, uma carta, um evangelho, e vá do início ao fim com calma, capítulo por capítulo, tendo uma leitura mais atenciosa do texto. Então, tenha um plano de leitura, isso é importante. Escolha uma boa versão, tem muitas versões na língua portuguesa, e você pode pegar aquela que você se adequa melhor, que a linguagem seja mais acessível, que você consiga compreender com mais facilidade. E também leia mais de uma vez, não seja apressado. Leia uma vez o texto que você tirou, ali selecionou para ter o seu tempo com Deus, leia duas vezes, leia três vezes, leia com muita atenção. Então, o seu devocional começa com uma boa leitura. Em segundo lugar, entender é importante, porque o nosso objetivo não é apenas ler, é entender o que o texto está falando. E para nós entendermos o texto, nós precisamos levantar perguntas para esse texto. Então, deixa eu te ajudar com algumas perguntas que facilitam. Por exemplo, tente entender quem escreveu. Quem escreveu essas palavras? Quem escreveu essa história? Quem escreveu essa instrução? Para quem? Quem eram os leitores? Quem eram os destinatários? Qual era o contexto deles? Também tente entender quais eram os personagens que estão, por exemplo, nessa história, se for o caso de uma história.
Quem eram os personagens principais? Identifique palavras-chave. Então é importante que você tenha uma caneta, que você tenha um caderno no seu devocional, que você não tenha medo de rabiscar a sua Bíblia, de sublinhar, de grifar, de circular, quem sabe, algum verbo, alguma palavra que é chave na compreensão desse texto. Observe também locais que o texto está indicando. Pega um mapa, tenta identificar essas localidades geográficas, tenta entender algo que o texto está falando que faz parte do costume daquela época, alguma figura de linguagem que está sendo utilizado. Porque se nós entendermos, baseado nessas perguntas, o texto, vai ser melhor para interpretarmos as verdades contidas nela e aplicarmos para a nossa vida. Então, você não ter medo de rabiscar a sua Bíblia, ter um caderno, talvez alguns lápis, umas canetinhas coloridas, levantar essas perguntas para o texto e fazer as devidas anotações vai te ajudar e muito no seu devocional por um bom entendimento do texto. Também interpretar é importante, porque eu fiz a minha leitura de maneira adequada, eu fiz boas perguntas para o texto e consegui levantar boas informações. Mas afinal de contas, o que o texto está querendo ensinar? O que o texto está querendo dizer? Isso é importante. Extrair isso e também fazer boas anotações. Qual é a ideia principal do texto? Talvez você leu vários versículos e tinha bastante informação ali. Mas leia de novo, atenciosamente, e tente entender de tudo que você leu, qual que é a ideia principal desse texto. Isso vai te ajudar na compreensão. O que o texto ensina a respeito de Deus? Nós queremos conhecer mais Deus no nosso devocional. E que Deus faça a diferença no nosso coração. Quem é esse Deus? O que o texto está ensinando a respeito do caráter desse Deus? Quem é Deus? Contém qual promessa ou encorajamento? Observe isso no texto também. Esse texto está destacando uma promessa, está trazendo ânimo e coragem em algum assunto específico. Também é importante entender se esse texto está nos trazendo alguma advertência, algo ou algum pecado que precisa ser deixado de lado, alguma mudança que o texto está nos mostrando que é necessário ser feito em nossa vida. E por último, então, aplicar esse texto. Uma vez que eu li, entendi, levantei os dados, entendi o texto, interpretei ele, agora eu preciso aplicar, não aos outros, mas leve isso em consideração. Aplique o texto a você, pense na sua vida, no seu coração, em áreas da sua caminhada cristã, tá bom? Então, qual pecado eu preciso abandonar? Não é o outro, eu. Qual pecado que eu preciso abandonar? Que esse texto me desafiou e que eu estou entendendo que eu preciso mudar? Qual área da minha vida precisa de mudanças? Como as verdades de Deus contidas aí nesse texto podem me dar ânimo e coragem? Avalie o seu coração, peça a ajuda de Deus. E é importante que nesse tempo de devocional diário, tanto antes de você aplicar esse método, leia, quanto depois, tenha um tempo de oração. Peça a Deus que te ajude, porque não são meras informações que nós queremos adquirir indo para a Bíblia e tendo um tempo de devocional. Nós queremos transformação de vida. Nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. Então, ore antes, pedindo a Deus que ilumine a sua mente e te dê a compreensão correta. Ore depois, pedindo a Deus que te ajude a avaliar o seu próprio coração. E como que esse texto desafia o seu coração às mudanças necessárias. E peça e clame a ajuda de Deus, porque sem Deus nós não conseguiremos as mudanças necessárias na nossa vida. Que Deus te abençoe, eu espero que esse método Leia seja útil para a sua caminhada cristã e que você utilize dele e cresça para a glória de Deus. Até a próxima!